operações, e ainda sabemos mais operações, certo? A gente mistura essas operações e tal. Até que nós fizemos isso. Aí chega um momento que a professora faz uns desenhos no quadro e diz, agora vamos falar de funções, certo? Funções. O que eram funções, professor? Lembra aí. Eu vou lembrar para você, tá? Então, para quem viu cálculo também, com certeza, né? Você já viu derivadas, integrais, então, eu acredito que a maioria de vocês já viu isso, né? Ok. Essa aqui foi a aula da outra turma. Tudo vai ser gravado mesmo, sempre gravado. Vou fazer outra para vocês. Ok. Então, vamos gravar. Aula 16, turma 1. E vou tentar sempre colocar no YouTube. No Google Drive sempre está gravado, mas como falaram que depois de 30 dias ia sumir, estou evitando. Ok. O que era uma função? Vou colocar um exemplo. F, vou ampliar um pouquinho aqui. 250%. F, a gente usava essas notações aqui, né? Meio estranhas, doidas aí. De R em R. Em R, coloque esse aqui mesmo. Tá? Digamos que tem essa função. Aí está essa função. E a gente colocava assim, f de, por exemplo, nossa regra x igual x ao cubo. Esse é um exemplo de uma função, tá? Aqui uma função, quer dizer, ele leva elementos de R em R. Pega elemento real e transforma em outro número real. Existe, professor, função que vai levar de R um número real e transforma num vetor? Sim. Existe, professor, uma função que leva um vetor, quer dizer, elemento de R2, R3, alguma coisa assim, em R? Sim. Professor, existe a função que leva elemento de R2, quer dizer, um vetor, e transforma em outro vetor? Sim. Tá? Então, esse aqui é um exemplo só simples, tá? E o gráfico esse aqui você conhece também, tá? O gráfico esse aqui você conhece. Se você não conhece, a gente faz, tá? Essa é a função x ao cubo. Eu vou fazer o desenho aqui. Você deve conhecer muito bem. Quando é x ao quadrado, você conhece. É uma parábola, né? E esse aqui é a função cúbica. Esse é o gráfico dele, tá? Né? Você sabe que se você já fez cálculo, você sabe muito bem isso aí. Então não tem como. Ok, aí está a sua função. X ao cubo. Aí, né? Se fosse x ao quadrado, seria uma parábola, certo? Aí está a nossa função. Ele pega elementos dos números reais daqui e transforma em números que estão em y, números reais, tá? Ok. Ok, você já lembrou o que é uma função, mais ou menos, né? Okay. O que eu faço, professor, com isso? Tá. Bom, nós vamos falar agora de funções que vão do conjunto na verdade, de espaços vetoriais em espaços vetoriais, tá? Isso que a gente vai fazer agora. Vai levar elementos de um espaço vetorial em outro espaço vetorial. Isso vai ser uma transformação linear? Mais ou menos, só falta um pouco para isso. Ok, aqui. Aí. Dados dois espaços, U e V, ok? Uma aplicação, quer dizer, uma função, que vai de U em V, quer dizer, de um espaço vetorial em outro espaço vetorial, é chamada transformação linear se satisfaz as seguintes condições. T de U mais V igual a T de U mais T de V. Essa regrinha é parecida com alguma coisa que você conhece, tá? T de U mais V igual a T de U mais T de V. Para todo U e V em U. T de alfa U é igual a alfa vezes T de U para todo alfa em R e todo U em R. Você já viu isso em algum lugar, tá? Por exemplo, quando você falava de integrais, integral de f mais g, por exemplo, dependendo, né? É igual a integral de f mais integral de g. Lembra dessa propriedade? Todo mundo aqui já fez cálculo? Vocês já fizeram cálculo? Alguém não fez cálculo aqui? Alguém não fez cálculo? Alguém não fez cálculo? Então todo mundo fez cálculo.
Todo mundo já fez cálculo? Ou está fazendo cálculo? Vocês estão aí, né? Então, todo mundo já fez. Então, vamos fazer exemplos com derivadas integrais, certo? Não vou complicar, tá? Mas é para você lembrar, tá? Integral da soma é soma das integrais. Integral limite da soma é soma dos limites. Essas propriedades são propriedades de transformações lineares, tá? Então, você pode muito bem lembrar disso, tá? Ok? Aqui, imagina que t fosse uma integral. Integral de u mais v é igual a integral de u mais integral de v. Tá bom? Então, lembre dessa formulinha, tá? O integral de alfa vezes u seria uma função, alfa é um número real. A constante sai fora da integral, correto? Isso acontece com limites, com derivadas, com integrais. Claro, desde que a função seja integrável, né? E etc. Então, lembre dessas duas, tá? Se uma função, tá, satisfaz isso, então ela é linear. Ok? Mas isso não é sempre verdade, nem sempre é verdade para toda função, tá? Exemplo, vamos colocar aqui exemplo. Ok? Vamos provar com a mesma função que a gente tem aqui. Né? Isso o que quer dizer, né? F de x mais y tem que ser f de x mais f de y. Mas será que essa função, por exemplo, aqui satisfaz isso aqui? Vamos perguntar, tá? Verifique se essa função, dada pelo seguinte, né? É linear ou não. É linear ou não. De antemão uma coisa, tá? Melhor não, depois eu vou falar, senão vou tirar a criatividade de vocês, tá? Então vamos ver se isso é linear ou não. Tranquila, Nicole, tranquila. Então, verifique se é linear ou não. Ok. O que significa linear, professor? Repete, professor. Vamos lá, se concentra. Linear significa... Bom, tem que ser uma função que vai de um espaço vetorial em outro espaço vetorial, tá? E aqui, nesse caso, R é um espaço vetorial, R também é um espaço vetorial, tá? Tá bom? R é um espaço vetorial, R é um espaço vetorial. Tá bem? A função tem cara de cumprir uma parte. Agora, será que essa função satisfaz as condições de linearidade, que seria essas aqui? Quer dizer, t de u mais v é igual a t de u mais t de v, né? Então, seria... E essa regrinha eu falei, lembrem da regrinha da integral. Integral da soma é igual a integral da soma das integrais, né? Ou integral de uma constante vezes uma função, a constante sai para fora, certo? Ok. Tá, vamos ver se essa função satisfaz isso ou não. Então, vamos colocar aqui, solução. O que você acha? Satisfaz ou não? Bom, aí você pode fazer o seguinte, pense. Se você quer provar que ela é uma transformação linear, então ela tem que satisfazer as duas condições lá atrás, essas aqui, para todo U e V, para todo elemento no domínio. U está no domínio, U. E para todo número real e todo U no domínio também. Para todos. Não basta colocar um exemplinho, tá? Mas agora, se você quer provar que não é linear, basta que não satisfaça alguma das condições, tá? Tá bom? Bom. Vamos ver se isso é verdade, tá? Vamos tentar ver se isso é verdade, tá? Ok. Então, vamos tentar, tá? Vamos colocar x e y, vamos colocar x, vírgula y, que estejam em R. Ok? Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos colocar f de x mais y. Tá? Isso que diz a teoria, tá? Vamos colocar aqui em destaque. F de x mais y é igual a quanto? Vou colocar... bom.
o que eu sei, olha, professor, x está aqui e a minha função eleva ao cubo a nossa função. Então, isso aqui vai ser isso ao cubo, tá? Tá. Elevado ao cubo. Ok. Por outro lado, cadê você? Por outro lado, vamos ver, veja, vamos lá, nossa definição. Você tem que verificar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. A nossa função agora não se chama t, se chama f. Então, f de u mais v, seria f de x mais y, deve ser igual a f de x mais f de y. Tá, vamos lá. F de x mais f de y. Bom, quanto dá isso? Quanto dá f de x? Quanto é f de x? Bom, aqui está, professor. Ou aqui, perdão. Né? Quanto é? X ao cubo. Mais, porque aqui diz mais. E quanto vale f de y? Quanto vale f de y? Quanto vale f de y? Y ao cubo. Claro, y ao cubo. É só substituir, professor. Né? Porque em vez de x eu tenho y. Tá. Isso aí. Aham, professor. Então, agora, veja. F de x mais y deu x mais y ao cubo. E f de x mais f de y está dando x ao cubo mais y ao cubo. Para ser linear, esse aqui tem que ser igual a esse. Mas veja, isso significaria que isso deve ser igual a isso. E eu pergunto para vocês, muito bem, Roberta, não é linear. Por que não é linear? Porque essas duas expressões não são iguais de forma geral, tá? Como? Isso aqui, de forma geral, é sempre diferente desse aqui. Concordam comigo? Eles são diferentes, sim ou não? Né? Isso, esse aqui, na verdade, é x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes y mais... E assim vai, tem uma série grandona aqui para aqui. E não é igualzinho a esse aqui de forma geral. Tá? Claro, tem casos particulares onde isso aqui é igual. Por exemplo, quando você colocar aqui 0, 0, aqui dá 0, 0 também. Aí é igual, tá? Mas nem sempre é igual, tá bom? Isso aqui não é igual, tá? Isso é de forma geral, tá? Como de forma geral, quer dizer, para todo, isso quer dizer, de forma geral, isso não é verdade. Então, como a colega já escreveu, então, f não é linear. Aí está, essa é uma forma de provar. Não é linear. Opa, não é linear. Esqueci alguma coisa por aqui. Isso. Ah, professor. Ok, essa é uma maneira de provar que não é linear, né? Você vai tentar que funcione e não funcionou e você já disse, não, olha, isso aqui não funciona sempre, então... Mas também podia ter dado um exemplo. Você podia dar um valor aqui, por exemplo, 1 e 2, e não funcionar. Então, pronto, tá bom. Essa é uma forma de provar também que não é linear, tá? Ok. Agora, professor, dá um exemplo onde sim seja, né? Que seja, né? Ok? X ao cubo não é linear. Ok? Aliás, a função seno de x, quer dizer, você coloca f de x igual a seno de x, também não é linear, tá? Ah, se você coloca a função logaritmo de x, também não é linear. Todas as que são lineares, na verdade, se são de R em R, o gráfico dá uma reta, e uma reta que passa pela origem. Uau! Se parece muito com subespaços vetoriais? Sim, demais, tá? É porque a imagem, nós vamos falar depois de imagem, tá? De uma função, vai ser sempre uma reta, vai ser um espaço vetorial. Tá? Então, toda função, para que seja linear, na verdade, no fundo, não tem que envolver x cubos, senos, logaritmos, tá? Ok? Não tem que envolver isso, tá? Vamos lá. Agora, outro exemplo. Um exemplo onde funcione, né? Vamos lá.
verifique, vamos copiar igualzinho, Ctrl C, não, Ctrl V, não. Verifique se F de R em R, vou colocar G agora, G, vamos colocar 2, não, vou colocar 3, X, eu linear ou não. Então o que a gente faz? Não vale dar um exemplo, tá? Se você quer provar que é, não vale dar um exemplo. Mas se você quer provar que não é, aí sim vale um contra-exemplo, vale um exemplinho que mostra que não é. Quer dizer, aqui em cima podia ter dado um exemplinho de forma particular, mas aqui, se eu quero provar que é, então não vale um exemplinho, tá? Mas como saber, professor? Bom, com treino você vai saber quando usar, tá? Mas por enquanto, não sei se esse aqui é linear ou não, então vou tentar usar a minha fórmula aqui. Ok. Então, solução. Ok. Primeira coisa, né? Primeiro item. Esse aqui falhou no primeiro item. Não precisa verificar o segundo item. Então, vou colocar o primeiro item. Vamos tentar o primeiro item. Aqui. Ó. Ó, solução. Cadê? Sumiu. Aí. Então, o primeiro item, vamos provar que... E eu vou ter outro item, claro. Primeiro item. Seja... Vou pegar dois vetores em R. Nesse caso, os vetores são... Nesse caso, são também números. X, vou colocar outras letras. A, I, B. Pode colocar U e V se quiser, tá? Colocar U, tá? Mas nesse caso, U representa um número, tá? Mas também é um vetor, porque assim se chamam os elementos dos espaços vetoriais, seja U e V, que pertençam, okay, que estejam em R. Ok, agora vamos provar como é, se G satisfaz ou não essa condição da soma, né? Vamos colocar G de U mais V deveria ser igual a G de U mais G de V, né? Então vamos ver se isso é verdade. Vamos destacar aqui para que fique bonitinho. G de U mais V, pelo que está escrito aqui, cadê? Aqui, é 3 vezes o argumento, quer dizer, esse carinha que está aqui, né? Então colocou 3 vezes o que está aqui. Vou colocar assim, para que diga 3 está multiplicando a U mais V. Não posso colocar desse jeito, tá? Se você colocar desse jeito, vai dar erro, tá? Porque 3 está somente multiplicando a U. E não está multiplicando a V. Ok, e daí? Bom, vamos ver até onde eu chego. Quanto dá isso? Vou abrir um pouquinho, 3U mais 3V. Bom, acho que até aí eu consigo chegar. Então vamos escrever agora. Por outro lado, opa. Ai, ai, ai. Por outro lado, escrevendo errado aqui. Por outro lado, vamos calcular quanto é G de U mais G de V, tá? Aí vamos calcular G de V.
Tá bom, tá bom. Vocês estão aí agora? Dá para escutar agora? Voltou? Tá bom. Isso aqui aconteceu com o meu computador, mas meu celular estava funcionando. Ok, obrigado. Ok. Bom, eu acho que consegui explicar essa parte aqui, né? Nós temos que provar que a nossa transformação seja linear. Então, estou provando G de U mais V, estou calculando. Eu fiz a continha, cheguei até aqui. Eu tento abrir as contas o máximo que puder, tá? Ok. Por outro lado, agora vou calcular quanto é G de U mais G de V. Tá bom? Então, quanto vale G de U? Aqui seria usando essa formulinha aqui, né? A definição de G. Quanto é G de U? Quanto é? Quanto vale G? 3U, correto. 3U. E quanto vale G de V? 3V. Correto, Lorena, Quiron, Júlia. Escreva mesmo, participe, tá? Aí a gente vai saber depois quem participa mais, tá? Ok. Ah, mas aqui, professor, é muito simples. Veja só, 3U mais 3V. Mas é isso que está escrito aqui. Quer dizer que G de U é igual a isso. Mas G de U mais V também é igual a isso. Ah, então esses dois são iguais. Difícil? Não, não é difícil, não. Aí, correto? Pronto. Então, G satisfaz uma condição, pelo menos. Pode ser que não satisfaça a segunda. Então, vamos ter que fazer a conta. Ok? Vamos fazer a conta. Ok, vamos ver agora se funciona também. Então, seja, de novo, vamos seguir na mesma ordem. Seja, agora eu vou pegar um número real, que eu vou colocar alfa, e um vetor. E nesse caso, eu vou pegar U também. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Um vetor de R, que nesse caso também é um número, né? Claro. Ctrl C, Ctrl V. Aí está. Devo provar o quê? Vou sacar aqui também. Devo provar a seguinte propriedade aqui. T de alfa U, a constante sai para fora. Isso que tem que provar, tá? Vamos ver. Então, vou calcular, nesse caso, a nossa função é G. Ctrl V aqui. G de alfa U, alfa, vezes U, deveria ser igual a alfa vezes G de U. Então, vou fazer a conta separada. Bom, por definição, quanto vale isso? A nossa definição diz o quê? G de alfa 1 dá quanto? Alfa, coloca como se fosse A também, né? Difícil escrever. Ó. 3U, claro. Seria 3 vezes multiplicar o argumento. Então, 3 vezes alfa U. Ok? Claro que você pode trocar ordem aqui sem medo também. Ok. Tá, isso aqui tem, né? Por outro lado, ok, vou fazer a conta separada. Quanto vale? Algo parecida, né? Vou destacar aqui. Alfa, opa. Não, esse aqui não. Aí. Quanto vale alfa vezes G de U? Vamos ver se são iguais, tá? Bom, quanto vale G de U? Aqui está, 3 vezes U. Então, aqui seria alfa vezes 3U. E agora eu pergunto, esse numerinho aqui, que é número nesse caso, né, essa expressão aqui, são iguais ou não? Esse aqui é igual a esse? Sim. Portanto, né, esse aqui, isso, portanto, é linear. Logo, bom, devagarzinho, né? Esse aqui é igual a alfa G de U. Isso. Finalmente. Então, já são satisfeitas a primeira e a segunda condição. Nada demais. Então,
L é linear, tá? Perdão, G é linear. Pronto, só isso. E acabou. Tá bom? Acho que não é difícil. São duas condições, tá? Vamos lá. Mais outro exemplo. Ok, vamos fazer um exemplo de uma função de R3 em R2. Tá. Ok? Seja, colocar T, que vai de R3, tá? Nesse caso é um vetor, né? Perdão, que vai, né? Aqui dois pontinhos, que vai de R3 em R2. Ok. Isso. Ok. Qual vai ser a regra dele, tá? Ele vai transformar agora não números reais, tá? Aqui vai transformar vetores de R3, tá? Em vetores de R2, tá bom? Presta atenção, tá? Com a turma 2, eu fiz um exemplo que vai de R2 em R3. Então, você aproveita a aula dele também, vê como que eu fiz nesse caso, tá? Ok? De qualquer forma, vou continuar fazendo vários exemplos, tá? Ok. Então, dado por, vamos lá, dado por a nossa regrinha aqui. Ok. Ok, dado por T de... Ok, vou escrever aqui. Então, eu preciso pegar um vetor de R3. Então, nesse caso, vai ter três componentes. 3x, y, z. Aí está. E vou transformar em alguma coisa. Por que peguei 3? Porque estou partindo de R3, tá? Agora, isso aqui deveria ser escrito assim. Desculpa. Seria T de esse vetor, tá? Mas por comodidade, para não carregar muitos os parênteses, a gente escreve assim. Bom, ele vai transformar num vetor de R2, tá? Quer dizer, aqui tem que sair um elemento de R2, que somente vai ter duas componentes. Eu vou colocar aqui x mais y mais z, por exemplo. Aqui está a minha primeira componente. Ele mistura os três números que estão aqui. E aqui vou colocar simplesmente x menos z. Aí está. Tá bom? Veja, ele pegou um vetor, aqui tem, olha só, 1, 2, 3, DR3 em 1, 2, tá? Então a pergunta é: verifique se T é linear ou não. Bom, então vamos ver se é linear ou não. Então vamos lá, solução. Aí, solução. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Então, vamos lá. Vamos ver se é linear ou não. Ok. Então, primeira condição, né? O que a gente faz? O que a gente faz, né? Vamos enumerar isso aqui. Aí, vou deixar um espaço para que depois ele faça a numeração. Ok. Tá, a primeira condição é pegar se satisfaz, né, o t da soma, né, ou a soma das t's. Mas não deveria ser assim falado, mas é a primeira condição. Parece muito com a integral da soma igual a soma das integrais. Então, vou seguir o mesmo aqui, olha, seja o IV no domínio, então seja um IV no domínio, nesse caso R3, tá? R3. Tá, ok. E outra coisa, os elementos do domínio têm três componentes. Então, vou colocar aqui os componentes dele. Digamos, ABC. Coloco ABC de propósito, tá? Porque, para não confundir com
com as letrinhas aqui, x, y, z. Tá? Se eu coloco x, y, z, vai dar uma pequena confusão, então não vou tentar evitá-lo. Tá bom? E aqui, no texto, na apostila que eu fiz, eu fazia muito com x, y, z. E utilizava para outros elementos, usava x barra, y barra, z barra. Que no quadro, para mim, é muito mais fácil de escrever, né? X barra. Mas aqui já dá um trabalho escrever, tá? Então, vou usar outras letras, né? Então, A, B, C, D, E, não. A, B, C, D, isso, D, E, F. Se quiser outra letra, vamos colocar R, S, por exemplo. R, S, T, tá bom? Já está. Ok. Já tenho dois vetores. O que tem que fazer? Devemos verificar. Ok. Vou calcular. Ctrl C, Ctrl V, ó. T de U mais V. Eu deveria provar que isso seja igual a T de U mais T de V. Tá, e vamos fazer a conta. Então, aonde chegamos, tá? Eu vou abrir as contas aqui. Então, isso vai dar T de... Quanto vale U mais V, né? U é isto. Ctrl C, Ctrl V, mais V. Aqui está V. Eu vou abrir as contas, tá? Fazer, desenvolver e vamos ver até onde eu chego. Ok? Quanto vale essa soma? É só somar, né? Não tem nada demais, vamos somar. Seria A mais R, vírgula, B mais S, vírgula, C mais T. Tá bom? Nada demais, aqui não tem nada, nenhum mistério, eu acho, né? Só somar, não tem nada demais. Ok? Eu somei. E daí? Agora aplico a nossa regra. O que diz a nossa regra, por favor? Ela diz o quê? T de x, y, z. Se você tem três componentes, aqui tenho uma, duas, três. Tem que fazer o quê? Aqui, a primeira componente é somar x mais y mais z. Quer dizer, soma todas elas. Correto? Então, vou aplicar. Ok, vou ter. Então, T desse aqui vai ser somar esse mais esse e mais esse. Ok? Então, vou somar, tá? Então, vou aproveitar aqui o computador, que ele faz isso muito mais rápido. Então, ele vai somar, tá? Cuidado, aqui tem vírgula, não é não. Mais, e no final tem um vírgula, tá? Veja, ele soma todas as três primeiras, coloca vírgula. Aqui, somei as três primeiras, aqui estão, uma, duas, três, aqui estão, e coloquei um vírgula, ok? E aqui é o primeiro x menos z. Então, vou colocar x menos z, quer dizer, o primeiro menos o último. Esse aqui menos o último, que é esse aqui. Tá? Mas para não ter confusão, vou colocar um parênteses aqui e assim, tá? Porque esse menos está afetando a todos, tá? E para que fique bonito, não por outra coisa, tá? Só para que fique bonito. Aí está. Esse aqui, o primeiro, esse, menos o último. Aqui não coloquei porque, bom, não precisa, né? Todos são mais, então não precisa. Bom, e aqui? Eu acho que posso ajeitar, deixar uma ordem mais bonita. Eu acho que posso fazer isso. E vou tentar fazer isso. Mas, às vezes, não é necessário. Aqui não parece ser necessário. Então, vou colocar assim. Primeiro as letras A, B, C. Tá? Olha, A, B, C. Ok? A mais B mais C. Mais, agora as outras letras. R mais S mais T. Ok? E aqui, acho que eu vou colocar A menos C. A menos C, mais R menos T. Bom, você pode avançar até ali ou ficar até aqui também, tá bom? Mas vamos esperar aonde... O que a gente quer, né? Por outro lado, a gente tem o seguinte. Vou calcular T de U mais T de V. Vou destacar aqui. T de U mais
T de V. Aqui seria igual. Bom, quem é T de U? Perdão, quem é U, né? Então seria T de U, só que U é A mais B mais C. Ctrl V, mais, vou calcular T de V. Mas quem é V? V é isso aqui. Opa, aqui tem maiúscula, tá? Tem diferença sim, né? Ok. É a parte da soma, Gustavo. Olha, o que eu fiz aqui, T de U mais V, na verdade, assim, por que eu estou fazendo tudo isso, né? Eu quero calcular isso, abrir as contas e chegar a algum lugar, o máximo que puder, e vou fazer as contas também de T de U mais T de V. Vou fazer as contas e comparar as duas contas finais. Bom, aqui a única coisa que eu fiz, eu substituí U, aqui está, é isso, V é isso, ok? Somei, só somei, aqui não fiz mais nada, somei. Ok, agora aqui, daqui para cá, eu apliquei a regra. Qual regra? Aqui tem um vetor, né? Primeira componente, segunda componente, terceira componente. Aqui x, y, z. O que faz a transformação T? Ela faz o quê? X mais y mais z. Quer dizer, ele soma os três primeiros. Os três, né? Então, eu somei aqui. Tarará, eu somei. A mais R está aqui. Ok? Mais B mais S. Mais C mais T. Eu apliquei a regrinha que eu tinha, tá? E depois aqui simplesmente x menos E. Quer dizer, esse primeiro menos o último. Menos o último. Eu só rearranjei só isso, tá? Ok, então meu objetivo é pegar primeiro isso, abrir as contas, tá? Porque eu não sei se vai dar ou não vai dar certo o que eu quero. Então, abro as contas, deixo até aqui, até onde eu chegar. E aí, por outro lado, eu continuo fazendo as contas desse carinha aqui. Faço as contas e vamos lá. E vamos continuar. Quanto vale T de ABC? Ok, Gustavo. Quanto vale T de ABC agora? Vou diminuir a tela mesmo, não tem como. Quanto vale T de ABC? É só substituir A, B, C aqui e A, B, C aqui. Então, acho que você não vai ter problema. Então, vou colocar, em vez de X, vou colocar B, A, perdão. Aí, então, aqui seria A, aqui seria B, aqui seria C, aqui seria A, isso, e aqui C. Correto. Isso aí, João. Mas, agora, aqui parecido, né? T de RST. Substituir RST. Então, vou colocar aqui R, S. É só substituir, né? Nada demais, né? R, T. E aí? Ah, então vou fazer mais um pouquinho só. Eu vou fazer a conta disso aqui, quanto que dá. Eu só parando aqui. Isso. Tá bom? Agora, veja. A primeira componente aqui, mais a primeira componente ali. Tá? Aqui tem um vírgula, não se esqueça que tem um vírgula aqui. Vírgula, vírgula. Então, a primeira componente, Ctrl C, Ctrl V. Mais, tá? Só para que você não se perca. Isso, Júlia Figueiredo já viu o futuro e então já disse que isso aqui é linear. Já viu o futuro já, é isso mesmo. Ok, A mais B mais C, mais R mais S mais T, vírgula, A menos C, C, Ctrl V, opa, Ctrl C, deixa eu ver aqui, vou colocar um parênteses aqui, Ctrl V, mais esse carinha aqui, R menos T. Aí. Ok, já posso mexer ainda mais, né? Bom, acho que não, só tirar o parêntese que não vai afetar nada. Agora compare. Essa expressão que eu tenho aqui, compara com essa expressão que eu tenho aqui. São iguais, sim ou não? São, sim, sim. Isso aí, João.
Eustáquio, Júlia, correto? São iguais. São iguais. Portanto, muito bem, Leia. Siga, continua escrevendo Lorena, muito bem. Veja, então, essa expressão é exatamente isso aqui. Só que é escrito com parêntese mais ou menos, etc. Mas, então, eu tenho, logo, eu tenho que isso é igual a isso aqui. Tá bom. Agora, eu posso dizer que T é linear? Com essa condição satisfeita, eu posso dizer que já T é linear? Não. Falta o quê? Falta a segunda condição, certo? Porque falta a segunda condição ainda. Então, vamos fazer a segunda condição. Qual é a segunda condição? Que a gente já fez aqui, parecida, né? Pegou um alfa real, etc, etc. Tudo é padrão, tá? Isso, princípio de multiplicação por escalar, isso mesmo. Tá bom? Ok, então seja alfa o número real e um elemento agora do domínio. Do domínio, tá? Cuidado. Então, R3, tá? O domínio é R3, tá? Isso, opa, aqui não precisa ser. Oh, não, tá bom. Aí. Só que o, para deixar claro, é um elemento de R3, ele deve ter componentes assim, A, B, C. Ok. Isso, multiplicação por escalar. Vamos lá. Então, vamos pegar agora, vou destacar aqui para que fique bonitinho, organizadinho. Calculo T de alfa vezes U deveria ser igual a alfa vezes T de U, né? E vamos ver isso. Então, parêntese aqui, eu tenho, ok, alfa, aqui tem T. Quanto vale alfa vezes U? Bom, alfa vezes U, professor, deixa eu ver aqui, Ctrl C, Ctrl V. U vale isso. Tá? Você pode já pular alguns passos aqui, pode fazer um pouquinho mais rápido, né? Estou fazendo devagar, primeira vez, né? Então, isso seria aqui T, alfa vezes A, alfa vezes B, etc, né? Seria esse aqui, aqui, estou multiplicando, né? Aqui. Ok. E daí? Daí que, quanto vale T de isto? Usando a regra de T, né? A regra de T está aqui. Soma os três primeiros e aqui faz o primeiro menos o último. Ok, então vamos lá. Soma os três primeiros, que são esses três. Somar, tá? Aqui não tem esse vírgula, tá? Soma os três primeiros, cuidado, não confunda. E aqui tem um vírgula. Depois, aqui é o primeiro menos o último. O primeiro é esse, menos o último, que é esse. Correto? Eu acho que até aqui tá bom, já não sei mexer mais um pouco. Bom, se eu não enxergo mais, então vamos ver o que dá agora. Então, por outro lado, tudo isso aqui padrão, não tem que inventar muita coisa, não. Por outro lado, vou calcular alfa vezes T de U. Ok, vamos colocar aqui, vou destacar também. Eu vou calcular isto, alfa vezes T de U. Bom, isso aqui é nada mais. Quanto vale T de U? Bom, desculpa. T de U seria, vamos lá, Ctrl V, desculpa, alfa T de U, né? Vou substituir U. Quanto vale U? U, até aqui. Isso. Estou substituindo. Ok? Passo a passo. Quanto vale T de ABC? Bom, é só substituir. Aliás, eu fiz aqui T de ABC. Está aqui, exatamente esse carinha aqui. T de ABC. Está aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aí está. Bom, e aqui? Aqui que eu faço? Bom, eu multiplico alfa cada um deles. Não quer? Ah, ok. Alfa. É só multiplicar a cada um deles, tá? Então, multiplicar. Então, alfa, Ctrl C, seria aqui V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.
Cadê? Isso. Ao vou multiplicando a essa componente e essa componente, afinal dá isso. E aí você pode ver facilmente que essa expressão, nesse caso, não muda nadinha, é igualzinha a essa aqui. Tá bom? Ok? Portanto, o que a gente tem? Que esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui. Agora sim, Lorena. Muito bem. Então, já foi satisfeita a primeira condição e a segunda condição. E, portanto, assim, T é linear. Fácil, tranquilo? Alguém tem dificuldade com isso? Essa pergunta é de prova, professor? Com certeza. Com certeza é uma pergunta de prova. Sempre vai ter esse tipo. Verifique se é linear, verifique se é linear ou não. Tá bom? Vai ter. Sempre cai. Ok. Esse aqui é o que você tem que fazer sempre, tá? Bom, quando isso não for igual a isso, bom, então você diz, olha, de forma geral isso aqui não é igual a isso aqui, então não é linear e acabou, tá? Quando você quer provar que não é, então também basta um contra-exemplo, tá? Ok. Mas quando você quer provar que é, faça assim mesmo, desse jeito, tá? Ok. Vamos lá. Então, vamos continuar com essa teoria. Aqui tem um dado interessantíssimo. Esse teorema é muito importante. Ele diz o quê? Se você tem dois espaços vetoriais e você tem uma base do domínio, vai ser V, vai ser domínio, e W1, W2 elementos soltos, tá? Não precisa ser base, de W, então existe uma única transformação linear que vai de V em W e que faz o seguinte, ele consegue levar esse elemento da base V1, V2, Vn, em exatamente esses elementos aqui. E outra coisa, existe somente uma única transformação linear que faça isso. Ok? Isso tem aplicações, tá? Às vezes você quer pegar um vetor, né? Um vetor vai ser um ponto nesse caso, talvez R3, R2, e você quer levar exatamente no vetor 3, 4. Você quer pegar o vetor 1, 1, 1 e levar um vetor 3, 4. Um vetor que seja 1, 5, 4 no vetor 2, 3. Tá? E você, o que está dizendo esse teorema, você vai conseguir, desde que você tenha, que isso seja uma base, ok? E T seja linear, então você consegue achar isso. Bom, vamos fazer um exemplo. Aqui tem um exemplo, tá? Mas esse exemplo fica para vocês lerem, tá? Ok? E eu vou fazer outro exemplo aqui, tá bom? Tá, então vamos lá. Exemplo. Assim, encontre uma transformação linear T que vai de R3, vou copiar parecido esse aqui, tá ok? Tá ok, tá ok. Tá ok, faça o seguinte. T, digamos olha só, 1,00 seja igual a 1, 3, 0. Tá bom? Melhor 1. Isso. Agora eu vou parecido desse lado. T de 0, 1. Isso aqui é muito interessante.
Deixa eu pensar agora. Aqui também que seja 1. Aqui também que seja 1, tá? Aqui vai ser 0. Estou pensando ainda no problema. Ctrl C, Ctrl V, igual. Ok, aqui que seja 0, 1. Bom, desse lado, estou colocando uma base, tá? Uma base de R3. Nesse caso, essa base, vocês sabem o nome dela, se chama base canônica, correto? Base canônica. As bases canônicas são assim, 1 seguido de zeros, tá? No vetor existe somente um 1, tá? E nessa forma, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Em R2 seria 1, 0, 0, 1, a base canônica. Ok. Trabalhar com bases canônicas é muito vantajoso, tem muita vantagem, tá? Ok. Agora, a esse aqui vou dar o quê? Deixa eu ver se esse aqui funciona mesmo. A esse aqui vou dar o 1 também. E aqui vai ser menos 1. Isso. Tá. E o único requisito nesse tipo de problemas é que esses elementos aqui sejam uma base, tá? Vamos lá. Ok, então agora eu falo da solução. Se você trocar a ordem nas bases canônicas, vai ser uma base, mas não vai ser a base canônica, só isso. Tá bom? Se você trocar a ordem, você ganha outra base, mas não vai ser a base canônica. Nesse caso, você tem a base bem bonitinha, ordenada. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Assim que se chama base canônica. Se você trocar a ordem, não é mais base canônica, tá bom? Bom. Obrigado pela sua pergunta, tá? Isso é bom, tá bom. Ok, agora, encontre uma transformação linear que vai de R2 em R2 que faça isso. Ué, então, o que ele está pedindo, professor? Ele está pedindo o seguinte, tá? Ele está pedindo o seguinte, queremos encontrar, então, vou colocar a regra de T. Veja que eu não tenho quanto vale T de x, y, z, não tem isso, tá? Então, eu quero isso. Tá? Ele quer saber como que isto, isso que ele quer saber, tá? Tá? Porque você sabe, nós sabemos que T em 1, 0, 0 dá isso. Em 0, 1, 0 vai dar isso. Em 0, 0, 1 vai dar isso. Mas não sei quando, por exemplo, aqui fosse 1, 2, 3. Não sei. De forma geral, não sei. Então, o que eu faço? Primeira coisa, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Para isso, escrevemos. Vamos tentar escrever esse vetor aqui, que é novo, né? Como combinação linear. Como combinação linear dos elementos da base que você está tendo aí. Como elementos, como combinação linear dos elementos da base, essa base aqui. Que nesse caso é a base canônica, tá? Aqui, aqui, aqui. Ok? Bom, isso sempre é possível, né? Porque isso aqui é uma base, então qualquer elemento da depois é escrito como combinação dos elementos da base. Ok? E como eu faço isso, professor? Bom, isso você sabe, porque você fez em aula, perdão, na prova até. Tá? Você tem que escrever esse carinha como combinação linear. Quer dizer, vou colocar A, deixa eu ver. Vamos relembrar o que a gente tem que fazer. Você tem que escrever assim, A mais B mais C. Você tem que escrever, encontrar A, B e C. Isso que tem que fazer, tá? Ok? E quanto vale A mais B mais C? Sabendo que eu tenho isso, quanto vale A, B e C? Quanto vale?
Alguém pode falar quanto vale A? Para que isso seja satisfeito, quanto vale A? Quanto vale A? A vale X. Muito bem, Lorena, Daiane. Isso, João. B vale Y, C vale Z. É que nesse caso é muito simples, veja, isso me dá um sistema. Mas isso é bem fácil de resolver. Isso graças aqui, isso aqui é uma base canônica, tá? A vezes 1 mais 0 mais 0 vai dar X. B vezes 1, olha, vai dar Y. Então, daqui eu tenho que A deve ser igual a X, B tem que ser igual a Y, e C tem que ser igual a Z. Nesse caso foi simples, tá? Porque aqui é a base canônica, como eu já falei, sempre vai dar resultados muito mais rápidos, muito mais fáceis. Se não for a base canônica, professor, aí ia dar uma continha aqui. Tinha que resolver um sistema, tá? Bom, mas você sabe resolver sistema, então isso também não é tão impossível. Ok. Já. Ok, e daí? Ok. Logo, agora, como queremos isso, né? Então, com isso, calculamos isso. Ah, não. Calculamos. Ai. Aqui sumiu com o negócio. Aqui era um T, né? Aqui sumiu. Ai, meu teclado tá ruim. Opa. Vamos lá, vamos corrigir. Ok. Então, nós queremos isso. Com isso, calculamos isso aqui. Por quê? Como assim? Como vou calcular, professor? Aham, você vai ver como vamos calcular. Agora, com isso já é suficiente. Tá? Bom, vou substituir. X, Y, Z se escreve desse jeito. Tá? Então, X, Y, Z, afinal de contas, é assim. A vale X, nesse caso vale Y, e aqui nesse caso vale Z. Ok? Então, vou pegar esse aqui. X, Y, Z vai ser igual a tudo isto. Aí. T de X, Y, Z vai ser T de isto, mais isso, mais isso, mais isso. Ok? E daí, professor, ok, pensa. Lembre, T tem que ser linear. Para ser linear, ele satisfaz duas coisas, tá? T, integral da soma, é soma das integrais, certo? Quer dizer, aqui, olha, o T pode ser repartido. Aqui tem um soma. Então, posso escrever isso aqui, assim, Ctrl C, Ctrl V. Isso. T dessa primeira parte, mais T da segunda parte, T disso aqui, tá, vou colocar parênteses aqui, mais T vezes da segunda outra parte, dessa terceira parte aqui. Para que, professor, tudo isso? Não, calma, daqui a pouco você vai descobrir para que eu faço isso. Agora, isso por quê? Por que eu fiz isso? Isso nada mais é porque T é linear, tá? Uhum. Se não fosse linear, eu não poderia fazer isso, tá? Porque lembre, T tem que ser linear, tá? E linear significa o quê? Aqui está. T da soma é soma das T's, entre aspas, né? Integral da soma é soma integrais, né? T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Ok. Isso eu usei aqui. E agora? Professor, aqui, vamos ver. Esse aqui, veja aqui, o número sai para fora. Tá? Isso por ser linear também. Então, eu vou copiar aqui. Eu vou fazer o seguinte, copiar tudo. O que vai acontecer? Essa constante sai para fora. Saiu. Essa constante sai para fora. Por quê? Porque T é linear. Z vai para fora. T é linear. Tá? Mesma razão, porque T é linear. Ok? Aham. Ok, aqui tem dois parênteses aqui me atrapalhando, eu posso tirá-los, tá? Só para que fique mais... para que fique melhor, tá? Aí está.
E daí, acabou? Não. Mas, veja. Quanto vale t de 1, 0, 0? 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 Alguém já viu? Quanto vale t de 1, 0, 0? Vale 1, 1. Muito bem, Lorena. Está aqui. Cadê? Aqui. Então, isso que eu vou usar. Vou escrever aqui x vezes esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mais y vezes... Quanto vale t de 0, 1, 0? Quanto vale t de 0, 1, 0? Muito bem, já pegaram, né? Aqui está, olha. Tá? Ok? Mas... Quanto vale... Já fez tudo. Muito bem, João Felipe. É isso mesmo. Z vezes... É isso mesmo, o que ia falar. É isso aqui. T de 001, né? Muito bem. Isso, Roberta. Ok. E daí, olha, lembrem, vamos ver. Agora é só fazer a conta. Veja, x vezes 1 mais y. Então, vamos lá. Aqui tem duas componentes só, tá? X vezes 1 mais 1 vezes y mais 1z. Aqui vai dar quanto? Na primeira componente vai dar quanto? Só somar agora. Dá quanto? Dá 3? Dá 3? Vai dar o quê? X mais y mais z, né? Isso, x mais y mais z. Só mesmo. Olha, 1 vezes x vai dar x. 1 vezes y mais 1 vezes z. Dá isso mesmo, João. Isso mesmo, João. Tá bom? Você somou os números, Gustavo, né? Errinho. Errinho comenta qualquer um mesmo, até eu. Ok. Agora, a segunda componente, Gustavo. Agora sim, você vai se... Agora sim, Gustavo, cadê? Segunda componente vai dar x menos z, correto? Isso aí, Júlia, Felipe, João. Acho que todo mundo entendeu, né? Isso aí, Daiane. Corretíssimo. Portanto, veja, o que a gente fez? T de x, y, z é igual a isso aqui. Aí está. Acabou. Acabou o problema, tá bom? Não tem nada mais para falar. É isso mesmo. Isso que pediram, é isso mesmo. Tá bom? Agora, uma pergunta. Essa funçãozinha que você está vendo aqui, você já viu em algum lugar ou não? A gente já viu? O que você acha? Vou reduzir o tamanho, 100%, que não é muito... 150, vamos ver. Alguém já percebeu onde você já viu isso aí, essa função? No exemplo passado, sim, no exemplo anterior. Olha, cadê? Esse aqui, x mais y mais z, x menos y menos z. Esse aqui, ó, é muito humilde, mas deixa eu comentar agora. Aí, esse é o mesmo. Engraçado, né? Como assim, professor? Esse é um exemplo qualquer, não estava escrito como era a cara de t de x, y, z. Mas como você fez isso, professor? É que usei o teorema. Tá? Eu mentalmente calculei quanto, na base canônica, claro, a base canônica me ajudou demais, tá? A base canônica. Eu calculei t de 1, 0, 0, ali, olha, no problema anterior. T de 1, 0, 0, 1, 0, 0. Dá 1 mais 0 mais 0, aqui seria 1, né? Dava 1, 1. Cadê? Aí está. T de 0, 1, fazendo as contas, dava também 1, 0. E T de 0, 0, 1 dava 1 menos 1. Então, o teorema anterior garante o seguinte, ok? Se existe uma transformação linear que faça isso,
Ok? Veja. Aqui diz, encontre uma transformação linear. Encontre uma, tá? Encontre uma. Ok, aqui está. E, na verdade, era a única, porque essa anterior já satisfazia exatamente o que estou falando, né? Então, essa é a única. Não tinha como chegar a outra, tá? Tá bom? Eu usei o termo anterior. Ela disse assim, olha, se você pega uma base e você quer enviar esses elementos dessa base em elementos do contradomínio, né? Okay? Existe sim a transformação linear. E não somente existe aqui, olha, existe uma única. Só existe uma única, tá? Isso é o que aconteceu conosco agora, tá? Esse tipo de exemplo eu fiz com a turma 2, tá? Só que a turma 2 foi um exemplo de R2 em R3, tá? Então você pode ver o exemplo lá, é parecido, tá? Mesma ideia do exemplo, tá bom? Ok. Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? Tá, aqui tem um exemplo parecido, tá? Só vou fazer. Uma observação. Aqui eu coloquei, de propósito, elementos da base canônica. E assim sai muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Muito mais fácil as contas. Mas nem sempre vou ter uma matriz de base canônica, tá? Poderia ter dado valores qualquer. Aqui 3, 2, 1, 4, 1, 5, 7, 8. Desde que seja uma base, se eu soubesse quanto vale a imagem de t nessa base, eu posso encontrar essa aqui, esse resultado, tá? Tá bom? Eu posso encontrar. Ok? Só que o único problema seria aí, nessa continha aqui. Você escreve esse elemento como combinação dos elementos da base que foi dada, e aí você tem um sistema um pouquinho maior. Não tão simples como agora. Ok, nós vamos fazer, por exemplo, parecidos também na frente, mais na frente. Ok. Vamos lá. O que mais? Agora vamos fazer uma coisa legal, que é a seguinte. Antes, vamos denotar aos vetores que você conhece, né? Aí está separado por vírgulas, certo? Os vetores. Vamos vê-los como se fossem umas matrizes, matriz coluna, tá? E o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar muito. Ok. Ok. Vamos colocar um exemplo. Bom, é onde quer chegar, a gente quer chegar aonde? Tá? Veja, então, os vetores daqui para frente também os vamos denotar como uma matriz coluna, tá bom? Isso como que a gente já fez algum momento atrás, tá? Mas daqui a pouco vamos fazer mais frequentemente isso. Há um vetor de Rn, vamos transformá-lo em uma matriz coluna. Quer dizer, uma coluna só, uma matriz com uma coluna. Então, veja, o que a gente tem aqui? Dada uma matriz qualquer, de ordem m por n, conseguimos uma aplicação que vai de Rn, veja aqui, Mn, ele vai de n para n. Dada dessa forma, T de A, V, vai ser, a definição dela é a matriz que você tem multiplicada pelo vetor. Tomando o vetor V como uma matriz coluna, tá bom? Essa transformação aqui é chamada aplicação induzida por A. E outra coisa, essa aplicação, TA, é sempre uma aplicação linear. Sempre. Bom, então para que vai servir tudo isso? O que a gente vai fazer com isso? Calma, aqui a gente vai fazer um exemplo com isso. Então, vou pegar uma matriz qualquer, em teoria, seja uma matriz, seja A igual uma matriz de ordem 2 por 3, ok, vou colocar assim, onde eu vou fazer o seguinte, que legal, vou copiar esses numerinhos aqui, 1, vamos lá, o que mais? 1, 0, 1, menos 1. Tá bom? É uma matriz. Aí está uma matriz. A observação anterior aqui, esse aqui, a definição nos diz que, dada uma matriz, você consegue uma transformação linear, tá? Dada uma matriz, você consegue uma transformação linear, tá? Nós vamos ver no futuro que toda matriz, toda transformação, com toda a transformação linear, você consegue uma matriz também. E agora vamos dar um exemplo onde uma matriz, você consegue uma transformação.
Então, com a ajuda desse aqui, vou conseguir uma transformação linear, tá? Ok? A transformação linear induzida, assim se chama, por A. E aí a gente tem um nome, tá? A gente coloca assim, T e embaixo A. Essa vai ser dada por por quê? Eu vou escrever aqui um destaque também. Então, T de A, Ctrl C. Aliás, essa transformação linear aqui, ela vai de... Veja, a matriz aqui é de ordem 2 por 3, né? Então, 2 por 3. Essa transformação vai de R3 em R2. Tá? Cadê R? Vou pegar aqui um R. R3, aí está. Bom. Ela vai... Opa. Aí, R3 em... Cadê? R2. Por que assim? Porque nessa ordem, professor? Bom, eu quis dizer a definição anterior, tá? Esse aqui vai aqui, entre aspas, trocado, tá? Entre aspas, como se fosse trocado, tá? Tá bom? A transformação linear, T de A, vai do R3 em R2, induzida por A, é dada por. É dada por quê? Bom, como vai de R3, ele vai pegar X, Y, Z, né? Que a gente pode escrever dessa forma agora, como se fosse esse vetor como coluna, tá? Então, vou copiar e colar aqui, Ctrl C, Ctrl V, desde esse aqui como vetor coluna. Então, vou colocar como se fosse coluna, três linhas, uma coluna, ok? E aqui seria X, Y, Z. Tá? As duas formas estão corretas, tá? Aqui está o vetor, mas agora estou escrevendo como se fosse coluna. E vai ser definido como? A matriz que você tem aqui. Vou tirar esse aqui para que não me atrapalhe. Vezes esse vetor. Ou essa coluna. Tá bom? Ok. Aliás, se você multiplicar isso aqui, vou multiplicar aqui separado, vai dar x vezes 1 vezes x, mais 1 vezes y, mais 1 vezes z. Tá, vou calcular aqui. Vai dar isso. X vezes 1, 1 vezes y, 1 vezes z. 1 vezes x, 0 vezes y, menos z. Aqui está. Então vai dar isso. E, aliás, você pode escrever isso ainda assim, né? Voltando à nossa anotação, isso aqui é uma matriz coluna. Então, você pode escrevê-lo como vetor. E como vetor como? Primeiro isto, o primeiro elemento, e depois isso. Ok? Veja. Então, T de AXYZ, você pode escrever assim, e aqui está a regra, quer dizer, como vai ser? Você vai multiplicar essa matriz por esse vetor, e afinal vai dar isso. Tá? E se quiser escrever de outra maneira, vai dar isso. Tá bom? Veja, se você observar isso aqui, isso deu isso. Que exatamente a nossa função aqui em cima. Olha, T de x, y, z, é essa aqui. A mesma função de cima. Tá bom? Então, veja, a nossa transformação linear, essa aqui, que estava dada anteriormente também, que era por isso,
foi construída a partir dessa matriz. A partir dessa matriz eu construí esta transformação linear. E, aliás, a partir dessa transformação linear, você pode também construir a matriz, tá? Veja, nesse caso não é difícil ver, que veja, os coeficientes desse aqui, 1, 1, 1, estão aqui, 1, 1, 1, e aqui, 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1, estão aqui, tá? Essa matriz aqui vai ter uma propriedade no futuro. Essa vai se chamar matriz associada com T nas bases canônicas, tá? A matriz associada com T nas bases canônicas é muito fácil de ser calculada, tá? Okay? Isso a gente vai ver depois. Mas o que eu queria reforçar aqui é o seguinte. Dada uma matriz, aqui está, você consegue uma transformação linear. Aqui está a nossa transformação, escrita de várias maneiras. E no futuro a gente vai fazer o seguinte. Dada uma transformação linear, você consegue a matriz. Quer dizer, para toda matriz, você vai conseguir uma transformação linear. E para toda transformação linear, você consegue uma matriz. Ok? Então, trabalhar com matrizes é, ao mesmo tempo, é a mesma coisa, entre aspas, trabalhar com matrizes é a mesma coisa que trabalhar com transformações lineares. Ou trabalhar com transformações lineares é a mesma coisa que trabalhar com matrizes. Quer dizer, a gente, não, entre aspas, não está aprendendo nada novo. Entre aspas, né? Mas a gente vai ver algumas propriedades dessas transformações ou dessas matrizes aqui que a gente vai ver agora, né? Depois. Bom, a gente vai ficar por aqui, porque até aqui eu cheguei com a turma anterior. Tá? Dada uma matriz, você consegue a transformação linear, tá bom? A gente pode fazer mais exemplos com esse tipo de problemas, tá? Mas vamos ficar por aqui mesmo, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? Não é muito, tá? Leia, releia, tá bom? Acho que é só isso mesmo. Se você tiver uma pergunta, pode fazer. Tem alguma pergunta sobre isso? E se não, a gente acaba a nossa aula. E, claro, quem quiser fazer revisão, pode fazer também, tá? Eu estou aqui, tá bom? Então, tá tendo chamada sim, tá aí, tá? A chamada tá lá, tá aberta, tá? A chamada sempre está aí, tá? Eu já estou esquecendo até, mas a chamada está aí. Eu vou desligar então a gravação e a gente vai fazer a revisão com vocês, tá? Tenha um ótimo dia então com vocês, obrigado, tá? Para vocês. Ok? Qualquer dúvida sempre enviem. Vou desligar a gravação e quem quiser fazer a revisão, escreva